Olá, bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que descomplicamos o futebol. O primeiro dia dos oitavos de final do Euro 2024 está concluído e já sabemos que teremos o novo campeão da Europa. A Itália perderá o estatuto de detentora do título, não que tenha feito muito para o defender, com uma clara derrota por 2-0 contra a Suíça. Também por 2-0 venceu a Alemanha a Dinamarca, numa noite cheia de trovoadas, chuva, tempestade, VAR, mas o que importa é que teremos pelo menos mais um jogo na carreira de Toni Kroos. Eu sou o Pedro Barata e para analisar estes embates, bem como para ter um olho no Inglaterra-Eslováquia e no Espanha-Geórgia, no menu de hoje, tenho comigo uma dupla capaz de igualar a proeza de Romain Bardet e Frank van der Broek. Se não sabem do que é que falo, vão ler na tribuna o que é que aconteceu na etapa 1 da Volta à França. Rui Malheiro, olá Rui. Viva Pedro, cumprimentos Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. E Tomás da Cunha, olá Tomás. Olá Pedro, olá a todos, um abraço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Comecemos então por Berlim. Com o seu jogo ousado e flexível, no melhor sentido da palavra, a Suíça de Murat Yakin está nos quartos de final. Tomás, tendo também em conta o caminho da seleção helvética, recordemos que está naquela parte do quadro mais acessível, temos candidata? Temos candidato a ir longe, sem qualquer dúvida. Diria que a Suíça, nesta altura, é não só a maior surpresa do ponto de vista coletivo, e se quisermos, claro, juntando aqui o treinador individualmente falando, Murat Yakin, independentemente do que possa acontecer, já é uma das grandes figuras deste campeonato da Europa, e depois não só consegue puxar o melhor das respectivas referências. Estou a pensar, claro, em Akanji, que está a fazer um torneio monumental, quer quando a equipa pressiona mais alto, quer quando a equipa baixa um pouco as linhas, a antecipar-se, a controlar a profundidade também. Xhaka, que está em praticamente todos os ataques da Suíça, a equipa joga ao ritmo de Xhaka, que na altura em que se mudou para o Leverkusen pensou-se que estava já a preparar uma espécie de final da carreira, digamos assim, mas está no melhor momento da carreira, completamente. E além disso, sem dúvida, ainda consegue aqui puxar pelo valor coletivo da equipa jogadores não tão conhecidos, que não têm sequer esta qualidade que estão a mostrar. Se quisermos, temos aqui um exemplo à la Marrocos, no sentido em que há aqui jogadores que estão a mostrar mais do que aquilo que valem, mas nomes como Rieder, Nedói, o próprio Freula está a jogar muito também, Vargas, que fez uma super exibição, e sempre com uma ligeira surpresa em termos táticos. Já não vamos falar de Ebischer, que já é uma confirmação nesta equipa, pela forma como no lado esquerdo abre linhas de passe, tecnicamente muito evoluído, percebe o jogo como poucos nesta equipa da Suíça. É um bocadinho um Aures na Suíça em certos aspectos. É um bocadinho, e acaba por dar outra dimensão de tática a esta equipa da Suíça, entendendo perfeitamente a função atribuída por Murat Yakin, mas ia dizer que surpreende sempre um pouco os adversários, porque seguramente Spalletti esperava Sergiu, que é um lateral / central, mas que teoricamente daria outra estabilidade ao lado direito da Suíça, mas não foi essa a opção, foi uma opção muito mais atacante por parte de Murat Yakin. Lançou Nedói, que é um extremo muito rápido, que consegue também furar por dentro, e isso foi visível em vários momentos, e com muitas trocas posicionais com o Rieder, que é também um excelente jogador, batida na bola, movimentação entre linhas. E aí a Suíça conseguiu sempre ter espaços no corredor direito, furar por dentro, contra um meio-campo italiano completamente aos pedaços, mais uma vez. Portanto, as jogadas de golo, mais a primeira do que a segunda, são muito bem trabalhadas, e há aqui de facto um coletivo que sabe perfeitamente aquilo que quer fazer em todos os momentos, domina vários registros e que individualmente está no ponto certo para fazer coisas em grande neste europeu. Já que falamos desse individualmente, é importante lembrar que neste tom suíço há jogadores que foram campeões da Itália, da Alemanha, de Inglaterra e com muito protagonismo. E até diria que há aqui uma veia muito italiana, o que não deixa de ser curioso. Contra a Itália. Contra a Itália. E com a veia italiana quero falar sobretudo de dois aspectos. A pressão alta individualizada, com encaixes, que provocou muitas dificuldades à seleção italiana, e também as trocas posicionais em ataque, com diversas surpresas para o adversário, que também temos visto muito nos últimos tempos de Série A. Aliás, há aqui jogadores do Bolonha, há aqui jogadores do Inter, o que também não é por acaso. Rui, o Tomás falou de pressão. Itália sem Calafiori e sem Jorginho simplesmente não conseguia sair, mas talvez o pior dessa seleção italiana é a sensação de que a detentora do título sai de cena sem dar de si, passando por este europeu como se nada fosse, quase.
É verdade, e sobretudo sentir que foi uma equipa italiana completamente descaracterizada e que acho que acusou de forma excessiva a derrota diante da Espanha, ou seja, a partir daí cresceu, e sobretudo em Spalletti, cresceram em Spalletti as dúvidas, nos próprios jogadores também, e eu creio que tinha sido importante a Itália ter aprendido alguma coisa e apreendido alguma coisa da derrota com a Espanha e não conseguiu, até porque eu acho que a estreia diante da Albânia, apesar da Albânia ter estado muito perto de fazer o 2-2 na última jogada, ou numa última das jogadas do encontro, o quadrado mágico, se quisermos, que se estava a criar no meio campo de Itália, eu creio que poderia conduzir a equipa um bocadinho mais longe. Não acreditava obviamente na revalidação do título, mas creio que passava muito por aí a capacidade da Itália a conseguir ferir os adversários. Quando a Itália teve bola, Rui, os jogos em que se deu a iniciativa não teve a mínima hipótese. Mínima hipótese, e a partir daí o jogo seguinte e o jogo de ontem foi uma Itália completamente descaracterizada, com opções muito discutíveis, a mesma questão do El Shaarawy e com opções em que Spalletti nem parecia acreditar muito. Lança El Shaarawy, tirou ao intervalo, tudo muito sem bases logo, muito sólidas e convictas. Verdade, e indo neste caso ao ponto de vista individual, porque o coletivo foi caótico, perceber, por exemplo, que o Fagioli foi muitas vezes um peixe fora d'água, ou seja, ele não foi a opção prioritária em nenhum dos jogos anteriores. Não, e recorda-se que o Fagioli esteve suspenso meses e meses. Exatamente, por causa do problema das apostas. Portanto, é muito difícil encontrar uma seleção tão descaracterizada e, sobretudo, uma coisa, a Itália nunca conseguiu, para além do primeiro jogo, jogar com o Scamacca e tirar o melhor partido do Scamacca. E depois, então, a partir do momento em que o Spalletti no jogo de ontem mudou para 4-4-2, juntando o Scamacca com o Retegui, aquilo foi um buraco autêntico, e a verdade é que a Suíça podia ter alargado o marcador, não alargou, porque de forma muito sagaz tudo aquilo que eram situações de contra-ataque passava para ataque posicional e adormecia o jogo com bola e adormecia com grande qualidade. O Tomás tocou num ponto muito interessante sobre a Suíça. Eu creio que eu conheço o Murat Yakin por causa do Basileia. Ele antecedeu o Paulo Sousa como treinador do Basileia, portanto vi 2 anos de jogos da equipa do Murat Yakin para preparar a transição para o Basileia. Ele já tinha ideias similares a algumas que aplica nesta altura. Reparem que o Murat Yakin depois vai para uma equipa de Moscou, creio que o Spartak, que é um flop lá, e teve que renascer na própria Suíça. Mas sobretudo aquilo que me parece, e o Tomás estava a tocar nesse ponto, é que para além das ideias que ele tem, e são ideias boas, e eram ideias boas há 10 anos, a verdade é que hoje ele é um treinador muito mais completo e sobretudo conjuga aquilo que melhor se vê na Série A e na Bundesliga. O Tomás falou e muito bem no Bolonha, não é por acaso que 3 dos habituais titulares jogam no Bolonha, mas repara que o Aebischer no Bolonha joga a médio centro e o Damendói principalmente como volante esquerdo. Ele conseguiu reinventá-los para este campeonato da Europa, dando-lhes outro tipo de funções e também explorando ao máximo todos os seus atributos. E também a questão do Bayer Leverkusen, eu creio que até partindo da estrutura, mas depois pensando na ideia de jogo, ambas são muito buriladas a partir da construção e da criação do Xhaka, mas sobretudo aquilo também que o Tomás assinalava, a capacidade dos jogadores se movimentarem a trocas de posição constante. E já agora defensivamente também, porque passa da pressão para a organização muito facilmente. Defensivamente também. Muito sólida a equipa. Muito facilmente, sobretudo porque a equipa acaba por conseguir algo que eu creio que marca este campeonato da Europa, não só no caso da Suíça, mas também da Áustria. Ou seja, são equipas muito completas, principalmente no caso da Áustria, no processo defensivo, mais do que no ofensivo. No ofensivo, eu creio que a Suíça tem vantagens, mas a Suíça é uma seleção que, tal como disseste e muito bem, é capaz de pressionar alto. Eu recordo-me que qualquer situação de pontapé de baliza para a Itália, havia uma pressão asfixiante, a jogar com referências claramente individuais, não dar qualquer espaço para saídas por parte da Itália, que teve muita dificuldade em sair a jogar, mas dizia, é a tal adaptação àquilo que melhor se viu na Série A e na Bundesliga, ou seja, aquilo que se viu no Bolonha e aquilo que se viu no Bayer Leverkusen, e na maior parte dos casos até em termos estruturais há similitudes, mas eu creio que há 2 pontos essenciais. É que a Suíça jogou o futebol que a Itália queria praticar e que nunca foi capaz de praticar se excluirmos a primeira jornada. E pior, Rui, é que Spalletti destruiu tudo o que tinha sido feito de bom por essa seleção italiana e nem sequer conseguiu substituir as referências que saíram, algumas delas forçadas, como Bonucci e Chiellini,
mas, por exemplo, não encontrou um jogador como Insigne, que era o grande desequilibrador. Locatelli, que era o pêndulo do meio campo, também não teve um substituto à altura. Por exemplo, Verratti, enfim, por circunstâncias muito particulares, também não tem aqui um jogador que possa fazer aquelas associações, marcar o ritmo do jogo, portanto, destruiu tudo aquilo que de bom tinha sido feito, sem dar um passo à frente. E aí não há forma de defender Spalletti, que não sei se vocês viram, ainda teve a coragem de dizer que o Inter ter sido campeão tão cedo não ajudou nada, como se esta Itália jogasse como o Inter, quando na verdade ele tentou foge completamente ao que o Inter praticou durante a temporada. É verdade, excetuando a terceira jornada. Ele tentou na terceira jornada fazer um plágio do Inter, mas a coisa correu-lhe mesmo muito mal. É que não basta ter 1, 2, 3 jogadores do Inter para jogar como o Inter joga. E eu creio que esse aspecto também foi determinante. E a outra, queria dizer, a reforçar uma ideia do Tomás. A Suíça, não foi por acaso que o Murat Yakin, na conferência de imprensa pré-jogo, e eu reparei que aqui em Portugal aquilo foi recebido como arrogância, ou se calhar um vendedor de ilusões, mas não foi por acaso que o Murat Yakin disse que quem tinha que se preocupar com a Suíça era a Itália, e não exatamente, e não a Suíça não devia estar preocupado com a Itália. E ele prova isso com uma entrada com um 11 extremamente afirmativo. O Tomás tocou no ponto, o Widmer estava castigado, o mais natural seria a entrada do Sérgio para lateral direito, e o que é que ele faz? Coloca o Dam Ndoi como lateral ala direito, mas em permanente permuta com o Rieder. Quando era preciso, o Rieder baixava e o Dam Ndoi invadia o espaço entre linhas, e sobretudo, se olharmos para os 2 golos, são 2 golos padrão daquilo que a Suíça está a trazer do ponto de vista ofensivo para este campeonato da Europa, que é a capacidade de aliar a ligação Xhaka-Akanji, com o Akanji também a ajudar muito nas variações de centro de jogo ou a encontrar espaço nas entrelinhas, a capacidade que o Embolo tem para oferecer apoios frontais, e recordar-vos que o Embolo, apesar de ter sido lançado na primeira equipa pelo Paulo Sousa, na altura quando ele chegou, ele estava na equipa B, já tinha somado minutos na equipa principal com o Murat Yakin. Portanto, por isso mesmo, há uma ligação especial entre ambos. Não sei se repararam até no momento da substituição que o Embolo não estava particularmente satisfeito por sair, queria jogar mais, sinceramente nem percebi muito bem porquê, até porque fazia naquela altura sentido sair e entrar o Douat, mas sobretudo aquilo que se nota é que há uma ligação e uma percepção perfeita daquilo que são as características dos jogadores, o que é, por exemplo, o contrário do que aconteceu com Portugal diante da Geórgia, ou seja, não há invenções, os jogadores estão preparados para fazer o papel que está estabelecido dentro do modelo de jogo da seleção, e eu creio que isso é extremamente importante, ou seja, para quem não sabe, o Ebischer no Bolonha joga como médio centro, o Dam Ndoi joga como ala esquerdo principalmente. Mas apesar de tudo isso, há ali um grande conforto. Mas mesmo assim, o Ebischer jogando como médio centro, no Bolonha aqui não joga como médio centro de base, mas aparece como médio centro e acaba por ter esse conforto. E há um conjunto de princípios que, mesmo que a posição não seja a mesma questão da pressão e desta variabilidade de jogo, vai buscar claramente esses princípios, como o Tomás dizia. Sem dúvida nenhuma. E depois é a capacidade que tu tens para atacar pelos 3 corredores, ou seja, a Suíça nunca desiste do corredor central, se encontrar espaço vai por lá, por fora tem essa mutabilidade posicional de vários jogadores que vão trocando, mas há uma busca permanente por conseguir triangulações, procurar situações de superioridade numérica, e tem conseguido. Por exemplo, o início do segundo gol diante da Itália parte claramente de uma situação de superioridade numérica sobre o corredor, em que curiosamente acaba por finalizar a jogada. Sem dúvida, Tomás, sem dúvida. E por falar em problemas e tormentas, em Dortmund tivemos um jogo muito particular nesse sentido, mas ainda assim a Alemanha quebrou aquela maldição de não passar jogos de fase eliminar desde 2016. Mas Tomás, sem aqueles milímetros do VAR ou com maior acerto na finalização de Højlund, a coisa podia ter sido diferente. É verdade, e já com a Suíça a Alemanha tinha sofrido bastante, aliás a forma como chega ao empate foi já em modo milagre, vamos dizer assim, e neste jogo, depois de uma entrada fortíssima, com os passos de Toni Kroos e um acrescento chamado Schlotterbeck, que depois no passo longo para Musiala também provou que pode bem discutir o lugar no 11 titular. Estou muito curioso para perceber o que... Mas nós não andamos à procura de ter razão, mas desde o início, desde a pré-jornada 1, dissemos que a melhor dupla seria Rüdiger Otá com o Schlotterbeck, sendo obviamente. canhoto ainda ganha esta vantagem. Isso viu-se no
2-0. Exatamente, no passe longo para a desmarcação de Musiala. A Alemanha aí ficou muito confortável, com espaço nas costas e uma lenta defesa dinamarquesa. Mas antes disso não esteve tão confortável. Não esteve, depois de 15, 20 minutos de superioridade, também com a bola parada de Toni Kroos, mais uma exibição impressionante, diria. E eu não sei se vocês repararam, mas para ao minuto 94 há ali um momento entre Toni Kroos e a pancada que é também muito bonito, porque não deixa de ser o último jogo de Toni Kroos naquele estádio, naquele estádio que é também obviamente um dos estádios mais especiais do futebol europeu, e portanto nesta homenagem que Kroos se dá a si mesmo neste europeu é também um momento marcante. E além de Kroos dá para juntar Neuer, porque Neuer não fez muitas defesas, mas fez as defesas importantes. Com 0-0 no final da primeira parte e com 1-0 faz também uma excelente defesa, sem dúvida, para evitar na altura um igual. E Nagelsmann teve um papel muito interventivo nessa fase do jogo, passou para uma defesa a 5 com lançamentos longos, com Havertz sempre a desmarcar-se, e Havertz está a fazer um belíssimo torneio. Eu sei que falha muito, talvez nunca venha a corrigir esse problema, mas é um jogador com uma inteligência nas movimentações tremenda e ajuda muito à qualidade dos passadores da linha mais recuada da Alemanha, Schlotterbeck e Toni Kroos em particular. Nos momentos de aperto é preciso destacar também Rudiger, que sobretudo dentro da área e nos duelos, a bloquear remates, acabou por ser imperial. Ontem falámos da questão emocional. Ele até transporta a equipa para outro patamar. Embora de Real Madrid, embora muitas vezes perca a posição, porque tem a tendência de sair na pressão e para o duelo, mas acaba por compensar. Exatamente, acaba por compensar com essa agressividade. Isto tudo para nos levar ao momento-chave do jogo, e eu sei que a regra foi bem aplicada. Aquilo que temos de discutir é se estas regras fazem sentido. O VAR não surgiu inicialmente para ir buscar o que o olho humano não via, surgiu para corrigir situações de erro grosseiro do árbitro. E aqui é uma situação tão na fronteira que causa alguma impressão que o jogo seja completamente alterado de um momento para o outro, mas enfim, não há muito para discutir porque é uma discussão tão vaga que ficaríamos aqui muito tempo. A decisão é claramente correta, Tomás, mas estou de acordo contigo. Corretíssima. Exatamente, não há um erro grosseiro por parte do árbitro. Da minha parte, creio que para o futebol o melhor era o gol ter sido validado, mesmo havendo a tal irregularidade, que é uma mas é que o jogador não tira vantagem por centímetros, mas o jogador não tira vantagem absolutamente nenhuma, até te digo, bem pelo contrário. A bola bate-lhe, se não estou em erro, nem sequer é... Exatamente, é bem pelo contrário. Isto tudo para dizer que no fundo a Alemanha não está a ser propriamente uma equipa imbatível, que domina o jogo do princípio ao fim, tem oscilações, tem algumas questões defensivas para resolver, mas ao mesmo tempo tem uma ideia clara, tem um treinador que sabe dar à equipa também, em certos momentos, uma ajuda tática vinda do banco, e sobretudo que tem aqui uma série de jogadores que estão motivadíssimos e num ponto reboçado, Kroos e Neuer, mas outros que vão aparecendo aqui e ali, como Havertz e Musiala. Creio que Musiala fez o jogo menos conseguido, mas ainda assim foi importante na construção do resultado. Rui, em 30 segundos, o que é que te pareceu Sané e não Wirtz no 11? Péssima escolha. A única substituição que eu nunca faria. Eu creio que o Schlotterbeck dá mais à seleção alemã a partir da primeira fase de construção, tal como dissemos no programa pré a estreia da Alemanha. Eu creio que a dupla com Rudiger é melhor. Creio também que o Raum é um jogador que dá outro tipo de profundidade ao corredor esquerdo e é melhor que o Mittelstadt, ainda que o Mittelstadt ofereça equilíbrios do ponto de vista defensivo superiores, se quiseres, ao Raum, mas a entrada do Sané pareceu-me um jogador claramente fora se quiseres, da própria ideia da Alemanha. Não produziu tanto como eu achava que iria produzir em situações à largura para dar o espaço interior ao Kimmich. Está com uma tendência especialmente individualista, Sané. Exatamente, isso foge claramente aos contornos desta seleção, que apesar de ter jogadores de perfil muito individualista, acabam por se conectar e conseguir conectar a altíssima velocidade. E reparem que nos primeiros 20 minutos do jogo, em que eu creio que a Alemanha foi claramente impositiva em relação a uma Dinamarca muito temerária, o Sané praticamente não apareceu, e custa-me obviamente ver um talento superlativo como é o do Wirtz no banco, exatamente, e não me parece fazer sentido, e acredito que no próximo jogo o Wirtz regressará normalmente à titularidade. Sobre a Dinamarca, se me deixares muito rapidamente, eu creio que há um aspecto e há um jogador que deve ser valorizado por isso. A Dinamarca cresce a partir dos 20 minutos, a partir de Eriksen. Espetacular europeu, dentro do possível. Sem dúvida. É o Eriksen que muda o destino do jogo, é o Eriksen que aproxima a equipa de ter mais bola, de ter capacidade para chegar ao último terço, e desta vez conseguiu chegar.
houve desperdício por parte do Højlund, mas a verdade é que o jogador que acaba por ser decisivo, e ontem até tive uma discussão em relação a isso num programa televisivo, eu creio que é muito mais destacar aquilo que o Neuer fez do que aquilo que o Højlund desperdiçou. E houve uma nota positiva também do lado da Dinamarca, que não tínhamos visto tanto noutras partidas, foi a ligação do lado direito. Bá muitas vezes a romper por dentro para que Skov Olsen pudesse receber com o pé esquerdo e a partir daí gerar o desequilíbrio. Portanto foi uma Dinamarca mais competitiva, diria, e algo infeliz também pelas circunstâncias do jogo do que na fase de grupos. Acaba por não ganhar num jogo, mas pelo menos sai com algumas indicações de destaque. E tocas num ponto importante. Eu creio que foi uma mais-valia o Skov Olsen ser titular em relação ao Wind. Apesar de eu gostar do Wind, mas do ponto de vista de jogo coletivo da seleção da Dinamarca, eu creio que a seleção melhorou com o extremo de pé trocado, a dar largura e a permitir que o Bá fizesse incursões pelo espaço interior. Uma Dinamarca ainda assim melhor do que no último Mundial. Para este domingo temos o segundo dia dos oitavos de final e em Gelsenkirchen, Inglaterra-Eslováquia às 17. Tomás, segundo a imprensa inglesa, Southgate manterá a fórmula Foden, Saka, Bellingham, Kane, entrando só Kobe Mainoo para o lugar de Gallagher. Esta Eslováquia tem argumentos para surpreender? Tem argumentos, até porque podemos estar aqui perante um jogo de vibes Inglaterra-Islândia 2016. Isto é, a Inglaterra tem completo favoritismo, não se espera outra coisa que não seja uma vitória, mas tem apresentado um futebol muito pobre, sem evolução, e isto é chave na forma como a Inglaterra pode ou não aspirar a coisas importantes neste torneio. E se não houver resposta da parte de Southgate, com o meio campo aos pedaços, com o futebol muito mastigado, sacrificando alguns dos principais jogadores, a Eslováquia pode aproveitar, até porque tem Lobotka no meio campo, que indica o caminho para chegar aos atacantes, tem alguns extremos com alguma qualidade, enfim, não tem uma super seleção, mas pode de alguma forma aproveitar os erros da defesa inglesa, e a responsabilidade está toda do lado da equipa Southgate, e isso pode pesar contra os ingleses. Lá está, há talento individual de sobra para resolver o jogo, mas nesta fase do torneio já se pede outra evolução, já se pede outro tipo de jogo. Não vai dar para sobreviver sempre naquele futebol mastigado e com deficiências táticas e individuais de todo o tipo. Mas Rui, se Southgate foi assim na fase de grupo, é de esperar que a eliminar corra ainda menos riscos, e não é de esperar agora uma fantástica e entusiasmante Inglaterra. Não, de maneira nenhuma. Eu creio que a Inglaterra vai continuar a mostrar as mesmas virtudes e, sobretudo, porque tem sido isso que tem sido a marca da Inglaterra neste Campeonato da Europa, os mesmos defeitos. Ou seja, vamos continuar a ver uma Inglaterra com o corredor esquerdo coxo, com muitas dúvidas na forma como liga. Eu espero que o Foden saia cada vez mais do corredor esquerdo e surja no corredor central. E Gordon já agora está a ser fortemente apontado ao Liverpool, portanto é um jogador que está muito valorizado e que não conta para quase nada neste torneio. Verdade, conta e sobretudo a minha grande interrogação. Isso sim, ficou bonito. Isso mesmo. Mas sobretudo a minha grande interrogação para o jogo, e que pode ser o fator mais interessante, é que a Eslováquia é uma seleção que, do ponto de vista defensivo, alterna momentos de pressão alta muito sufocantes, sobretudo com o apoio dado pelo Duda, pelo Lobotka, que é um jogador incrível em termos de pressão, e o Kuka. Vamos ver se a Inglaterra, admitindo que a Eslováquia possa em determinados momentos fazer essa pressão alta, vai conseguir sair da pressão, porque ao conseguir sair da pressão a qualidade individual pode vir ao de cima. Mas, por exemplo, se a Inglaterra se adiantar no marcador, eu acredito que vai logo desistir do jogo e procurar segurar 1-0, e esse aspecto é interessante. E depois também perceber outro aspecto, é que a Eslováquia, apesar de em vários momentos fazer essa pressão média, alta e alta, depois baixa muito bem o bloco, e é uma equipa muito compacta na linha daquelas que melhor defendem neste campeonato da Europa. Eu creio que a qualidade individual dos jogadores ingleses pode marcar a diferença, mas ficarei zero surpreendido, e é mesmo zero surpreendido, se a Eslováquia passar. Às 20 em Colónia, contefadas a Geórgia contra a Espanha. Pergunta de sim ou não para os dois. Tomás, é o jogo com o favoritismo mais claro dos oitavos de final? Sem dúvida, até porque a Geórgia atingiu o clímax, é uma equipa muito combativa, mas se vir a perder, dificilmente vai conseguir tirar algo do jogo, e aqui já não há uma equipa desligada como aconteceu com Portugal. Rui, a única hipótese da Geórgia surpreender é um super, hiper, mega jogo de Mamardashvili, certo? Sim, principalmente isso, e depois a capacidade que o Kvaratskhelia terá para criar desequilíbrios do ponto de vista ofensivo. Koshorashvili gigante no meio campo, enfim, a Geórgia está a competir bem, mas é preciso muita coisa, de facto.
É preciso muita coisa e não se criar a ilusão que a vitória diante de Portugal vai colocar a Geórgia noutro patamar. Agora, este é o jogo, o jogo contra Portugal já foi, mas este é o jogo da vida destes jogadores. Isso tem alguma influência, mas contra uma Espanha que está a jogar como está a jogar, apesar da tal rotação que pode criar aqui um espaço de 8, 9 dias sem competição para a maior parte dos jogadores, eu creio que a Espanha vai ser impositiva, vai procurar chegar cedo à vantagem e provavelmente, tendo em conta algum déficit do ponto de vista defensivo desta seleção da Geórgia, mesmo com o bloco baixo, acabará por marcar as diferenças e acredito a 99,9% que a Espanha seguirá em frente. E também se caía se calhar... Eu, do ponto de vista coletivo, adoro aquilo que a Suíça e a Áustria têm vindo a oferecer neste campeonato da Europa, mas se me perguntares quem é a seleção com um jogo mais atraente, estarei obviamente mais virado para a Espanha, colocando a Alemanha e a França, porque sei que a França tem um jogo completamente desinteressante, pelo menos para mim como telespectador, como analista é completamente diferente, e tal como falávamos ainda há pouco antes de entrarmos no ar, obviamente Deschamps já nesta fase de mata-mata vai reforçar a zona intermediária, como seria de esperar, e a equipa da França vai ser absolutamente cirúrgica a impedir chegadas a zonas de finalização por parte do adversário, e quando chegar vai tentar matar completamente o adversário e vai jogar sempre naquela linha do 1-0-2-0. Recordar que o Espanha-Geórgia cruza com a Alemanha e o Inglaterra-Eslováquia com a Suíça. Foi então mais um No Princípio Era a Bola nesta antevisão do dia 2 dos oitavos de final. A sonoplastia foi do Gustavo Carvalho. Obrigado, Rui. Obrigado, Tomás. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.